cara, primeiro de tudo, a gente apenas aceita que o Epstein era um bilionário que tinha uma ilha. Né? Não é todo mundo que tem uma ilha. Né? Ainda mais nos moldes de Jeffrey Epstein. Eu não sei nem se é assim mesmo fala o nome dele. Mas o ponto cara, assim ele não era herdeiro, que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, tu falou que ele não era herdeiro, ele vem ele era pobre. Acho que ele herdou a dívida do pai dele lá. Me conta um pouco da história de como esse cara chegou, onde ele chegou. Sim. E eu queria, se tiver algum twistzinho, porque não é muito comum, de uma forma geral, um cara que é fudido se tornar um bilionário. E ainda mais com tirando o Flávio Augusto, né? Tem o Flávio Augusto, tem, sei lá, eu não sei a história de Joesley Batista, mas sei lá. Mesmo assim, tem 220 milhões de brasileiros e a gente não é toda hora. Não é comum. E o Epstein, ele tinha uma rede de influência peculiar. Monstruosa. Sim. Então, algo aconteceu no percurso da vida dele pra ele conseguir ser amigo de todos os caras. Alguém patrocinou esse garoto aí. Né? Algo aconteceu. Então, me conta aí, cara, como é que ele ficou? O que aconteceu até o momento que ele se fudeu? Eu vou contar a história, mas pensando aqui, eu acabei de perceber que tem um furo nessa história. E aí eu vou ter que caçar depois esse furo. Tá bom. A história é o seguinte, o cara vem de uma família simples, né? O pai dele, se eu não estou enganado, trabalhava como se fosse carteiro, alguma coisa relacionada a isso, mexia com logística, não tinha infra, o cara veio do nada. E aí o que acontece? Dizem os amigos dele que ele era tipo um gênio da matemática. Tá. Que o moleque era bom pra caramba, menino prodígio da matemática. Ele foi estudar, fazer faculdade, não terminou a faculdade, o cara não tinha diploma, né? Morreu sem diploma. Não sei como, esse que é o gap que eu falei, pô, como é que ele conseguiu isso? Um cara muito poderoso chamado Donald Barr, B-A-R-R, que é pai de um procurador-geral que foi o Bill Barr, na época do Trump. Já tinha sido procurador antes, na época do Bush, virou também. Curiosamente, que foi o cara que botou o Epstein na cadeia e foi o primeiro a ver o corpo. O filho do cara que patrocinou o Epstein. Uma coincidência ali. O cara abriu e fechou o ciclo do Epstein. Ele, com a vida dele, começou e acabou com essa família Barr aí. Essa família Barr, além disso, ela tem alguma outra... Tem com as histórias estranhas de envolvimento com esquema e tal. Eu vou te falar agora, você vai ver o livro que esse cara escreveu. O Donald Barr, eu não sei como, e aí que é o furo nessa história, ele recomendou o Epstein para dar aula numa escola altamente elitizada de Nova York chamada Dalton School. Sem diploma, não era normal. Ele foi lá para dar aula de matemática e física, não tinha diploma nem de matemática nem de física. Numa escola super conceituada. Super alto, high level total, Dalton School, galera pode pesquisar. Então aí que eu tava pensando aqui, eu falei, cara, como é que chegou ao ponto desse Donald Barr indicar? Alguma coisa aconteceu que faltou no meu roteirinho aqui, né? Mas depois eu vou pesquisar isso. Ele entra nessa escola, e é claro que ali tem filho de gente muito poderosa, e ele ganha ali a amizade, uma proximidade com o filho de um cara que era a cabeça do banco Bear Stearns. E aí esse garoto começa a falar com o pai, pô, professor de matemática é muito legal, as aulas dele são maneiras, eu tô gostando. Aí o pai nessa acabou conhecendo o professor Jeffrey Epstein e falou, pô, meu irmão, vem trabalhar com a gente, pô. No banco aí, você é matemática, vem ajudar a gente a entender os números e fazer investimento. Então ali começa a carreira de Jeffrey Epstein no mercado financeiro. E aí ele vai crescendo no mercado financeiro, dando boas ideias, tendo grandes soluções. E aí, nessa de crescer, daqui a pouco ele está participando do conselho do Bear Stearns, está ajudando a fazer vários negócios lá, de fusões e aquisições. Anos 90. Acabou, foi crescendo. Anos 90. 90. Tá, entendi. Um pouco, não foi antes, anos 80. Ah, é? Meados dos anos 80. E aí, nessa época que ele... 90 ele já era grande já. Então, lá para os anos 90, então, quando ele já era grande, que ele começa a ficar amigo de todo mundo? Não, ele já foi fazendo network ali em Nova York mesmo, porque, pô, você tá num banco conceituado, né? E ele acabou tendo ali uma facilidade para gerir grandes fortunas. E nessa de gerir, por exemplo, ele pega um family office lá, de uma família importante, daqui a pouco o cara indica,
Pô, o cara tá administrando bem pra caraca, indica pro outro poderoso, indica pro outro. Daqui a pouco o cara tá tomando conta de várias fortunas, entendeu? A princípio, o interesse com ele lá era ganhar dinheiro, porque o cara era bom pra caralho com o número. Com o número. Era isso. O cara era tipo um gênio da matemática. Todo mundo fala, esse cara era um idiota, era burro, não sei o que, ignorante. Mas não, cara, viram algum talento nele pra promover o cara. Interessante também vou dar uma olhada no porquê que o tal do bar o Bill Barr, ele ali. Eu não entendo, eu não tenho essa... Eu esqueci de... Mas aí... Como é que ele conheceu o Donald Barr, né? Que era o pai. Que é o pai. Mas aí, quando é que a gente começa a ter as primeiras denúncias de que o Epstein poderia ser o que se confirmou depois, um pedófilo? Pô, aí já é muito mais lá... ano 2000, início do ano 2000, Tá, então ele viveu todo esse tempo aí, se tornando cada vez mais rico, provavelmente fazendo as baguncinhas. E várias. Como é que estoura essa porra que eu não sei? Tem outras coisas interessantes no meio aí, se você até estourar. Se você quiser, a gente vai na linha cronológica, né? Ou na parte que a galera... É muito bom também, eu penso, eu não ficar repetindo o óbvio, nem o que todo mundo já falou. Tentar... Eu falo no meu canal, né? Meu objetivo é falar o outro lado da informação que não está sendo falado. Eu tento preencher lacunas, né? Então, de alguma maneira, através dessa habilidade que ele tinha de gerir recursos, o banco onde ele trabalhava, que é o Bear Stearns, criou um banco chamado BCCI, que é Bank não sei o que International. Esse banco começou a fazer gestão de recursos ali de origens duvidosas. Tá. Aí vamos traduzir. Dinheiro de mafioso do Oriente Médio, dinheiro de droga também, mas dinheiro de maracutaias da CIA. A CIA começou a usar esse banco, o BCCI, tanto que o banco faliu, foi o maior escândalo da história dos bancos. Deu uma zebra fenomenal depois. Mas o que acontece? Ele vive num contexto que a CIA estava fazendo um esquema chamado o caso Irã-Contras. Como é que era essa história? O Irã, que tinha lá um amigão dos Estados Unidos governando, que era o Shah Reza Pahlavi. O Shah Reza Pahlavi foi derrubado por uma revolução popular islâmica e aí eles criaram lá o governo dos ayatollahs, né? Aí o ayatollah Khomeini, né? O Khomeini, né? Como eles falam em perto, ele chegou ao poder, expulsou todo mundo ali tudo que era dos Estados Unidos, né? No Irã, as meninas usavam biquíni, tinha McDonald's, mandou todo mundo sair. Aí... O que acontece? Esse Khomeini é o cara que tá agora. Não, agora é o Khamenei, que na verdade é Khamenei. Isso é verdade. É Ayatollah Khamenei. É parecido, né? Khomeini e Khamenei. Sou burro, não é tão parecido assim. Não. No Rio de Janeiro é Ayatollah Khomeini e Ayatollah Khamenei. Né? É isso, Não? É tudo com K, né? Aqui, eu fui nessa. Então, o que acontece? Os Estados Unidos estavam com um problema, isso virou um problema, porque o Irã é aliado dos Estados Unidos, agora não é mais. É um aliado da Rússia. Geopoliticamente importante. Importante pra caraca a região, petróleo, beça, Golfo Pérsico, né? Pérsia é o Irã. Quem patrocinou essa mudança de regime? A Rússia, pô. Obviamente. A Rússia. Ali, nessa época, a gente tá... Guerra Fria, é essa dicotomia, Estados Unidos e Rússia. Quando não é um, é outro. Né? China também, já estava ali, Guerra do Vietnã, tem muito da China também, Guerra da Coreia, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, China entrando já na cena. Mas aí o que acontece? Os Estados Unidos, eles estavam inimigos do Irã e eles fizeram um decreto. Ninguém pode vender arma para o Irã, está proibido. Entre outras coisas, ou seja, o Irã foi sancionado e depois de... anos a gente imaginando o que é ser sancionado e tomar umas tarifas na cabeça, agora a gente viu o que é que o Trump fez isso com a gente. Não é não? Então, por incrível que pareça, os Estados Unidos proibiram o mundo inteiro de comercializar com o Irã, mas eles estavam comercializando com o Irã, debaixo dos panos, vendendo arma pro Irã. Você fala, cara, isso aqui pra mim é um dos melhores red pills que tem pra você ver que o mundo é uma zoação total. Você fala, cara, como é que ele proíbe e ele mesmo vende? Aí você fala, mas por que eles estavam vendendo arma para o Irã? Que a CIA precisava levantar grana, que o Congresso americano tinha proibido de fazer isso, para derrubar o governo da Nicarágua, que era comunista. Que eles já estavam, Cuba já virou comunista, agora a Nicarágua está querendo virar também. E aí eles começaram a patrocinar um grupo de guerrilheiros chamado os Contras, né? Que era contra os contra o quê? Contra os comunistas, Então, para levantar essa grana, eles vendiam arma para o Irã e mandavam grana para Nicarágua. Então, esse é o caso Irã-Contra.
Tá. Entendeu? Tá. Só que aí, o que aconteceu? Essa grana dessas maracutaia toda passava pelo BCCI. E quem geria essa grana? O Epstein, pô. Então esse cara no Bear Stearns, ele começa a ser encaixado no mundo da espionagem, das maquinações, dos acordos secretos. E aí o maluco dá um up no nível de network que ele tá fazendo, entendeu? Entendi pra caralho. Faz bem mais sentido a maneira como ele chega em todo mundo, né? Isso. Essas mensagens que tem vazado aí, tu acha que elas são quentes? Porque tem algumas que sugerem que o Trump mamou o Clinton. Tá ligado? Sim. Ou seja, não tem um monte de... Não duvido não, você já viu como é que o Trump fala? Sempre faz um pouquinho assim. America. Porra. Pô, apague isso aí, né? Fudeu, como é que eu vou pros Estados Unidos depois dessa? Acho melhor só pra... Vamos torcer pro Trump não ver. Sempre haverá Paris, né? Como disseram. É verdade. Não? Mas salve Trump. Tamo junto aí. Prefiro você do que o Epstein, tá? Ou do que o Biden, né? Também qualquer carro de vidro é melhor que o Biden também, né? O cara não sabe nem o nome dele, né? Cara, olha só. Aí, aproveitando que a gente falou isso... A galera talvez não... O Trump soltou uma publicação nas redes sociais que não registrou muito. Só uma notinha de rodapé. Ele compartilhou a mensagem de um cara que falou que o Biden tinha morrido e ele tinha sido substituído por um robô. O Trump compartilhou isso, cara. Se você pesquisar, você acha. Eu salvei. Merda, cara. Eu olhei e falei, é fake, cara. Tem que ser fake. Não era. Que ele era um sósia, mas era um sósia meio ciborgue, uma parada meio robótica. Aí nego bota o C3PO andando, depois o Biden andando. Olha lá, igualzinho, é robô andando. Puta, é um cara muito velho, família. Calma aí, pô, né? Não. Porra! Aí, cara, então, voltando aqui. Tem muita coisa estranha ali, muita declaração. Tem até denúncia anônima, nego que ligou pro FBI pra linha de denúncia lá e falou, Epstein fez XYZ com Bill Clinton, Bill Gates, com Elon Musk. Tem muita coisa que é difícil saber, né? Mas vamos dar um exemplo. Eu vi uma informação nesses documentos e a gente precisa lembrar que são 3 milhões de páginas. Só na última leva que saiu dia 30 de janeiro agora. Recente. 3 milhões de páginas. 18 mil imagens, não sei quantas horas de vídeo. Ninguém na vida inteira consegue ler 3 milhões de páginas. Então tem coisa ali que... O cara mete na inteligência artificial e fala, puxa tudo do Trump. Aí vai olhando. Até assim é difícil. Mas tudo bem. No meio daquilo ali, tem um e-mail que muitas coisas contundentes são e-mails que são mandados. Só que tem muito e-mail que é o Jeffrey Epstein mandando para ele mesmo. Você fala, pô, cara, esse cara tá querendo guardar essa mensagem ali pra quê? Queimando os outros. Parece que ele já sabia que a galera tava espionando e ele quer queimar alguém. Tipo assim, eu virei um leproso, aí qualquer um que eu me aproximar vai virar leproso também, né? Eu quero queimar alguém. Então, o que aparece ali? Bill Gates, da ex-Microsoft, solicitou umas meninas russas, que parece que é menor de idade, fez o que queria fazer com elas, pegou uma doença venérea, DST, e teve que pedir antibiótico. Falou, preciso tomar uns antibióticos aí. E falou que ia dar um antibiótico para a esposa sem ela saber, para não passar para a esposa. A Melinda Gates, né? Só que o que acontece? Agora, de tarde, saiu uma entrevista com a Melinda Gates, e a mulher naquele sensacionalismo violento, né? Leu essas mensagens para ela e falou, qual é o seu sentimento diante disso? Aí, eu assim, se fosse mentira, eu acho que ela falou, você me desculpa, meu marido é um lixo, eu me separei dele, mas acho que isso é mentira. Ela falou, não, fico muito triste. Aí eu não sei se ela é inocente ou se ela quer queimar o cara mesmo. Só que a galera diz que o Epstein começava a mandar esses e-mails para ele mesmo, falando de alguns caras, e que ele sabia que em algum momento essa informação ia vazar, porque ele queria se vingar desses caras. Porque dizem que ele pediu pro Bill Gates investir nos projetos dele, o Bill Gates não aceitou, ele falou, vou queimar então. Então é muito difícil saber, cara, o que é real, o que não é. Ele era um cara que tirava umas ondas assim, pô, eu acabei de sair de uma alegação com o Leonardo DiCaprio, aí os caras falam que ele nunca falou com o Leonardo DiCaprio, então parece que às vezes ele tirava umas ondas também, entendeu? Aí fica difícil você saber naquelas 3 milhões de páginas o que é quente e o que não é, né? Mas uma coisa que é quente é que ele morre em circunstâncias muito esquisitas. Sim. Ele morre de um jeito que... Ele morre num lugar que não dá, a princípio não daria pra ele morrer. Não dá pra tirar a própria vida com a infra que tinha ali.
Pois é, até porque deveria ter guarda olhando e não tinha, falha ali no sistema de não sei o quê. Exato. Né? O legista, não o legista oficial, um legista famosão de Nova York pegou todos os casos de analisar, né, fazer autópsia lá. Ele falou, cara, a lesão no pescoço dele não é condizente com o que ele teria feito com o pescoço. Aquilo ali, alguém esmagou o pescoço. Olha aí. É um troço que é outro tipo de machucado. Será que existe alguma chance de se reabrir algum tipo de investigação? Provavelmente não, mas todo mundo acha esquisita as condições da morte do Epstein. Acho que só o segurança que dormiu que não achou esquisito, porque perguntaram pra ele se ele não ouviu nada e falou, não, acho que eu tirei uma soneca aí, não vi nada demais não. Igual lá no Rio, né? Lembra quando destruíram a perimetral, aí as vigas gigantescas sumiram? Aí o segurança falou, um troço que precisa de um guindaste monstruoso. Ele falou, não vi nenhum movimento diferente aqui. No dia seguinte, no meia hora, era o Magneto. Imagina a infra, o cara, não ouvi nada demais, tudo normal aqui, um silêncio, só vi os grilinhos. Bizarrice. Foi nesse naipe. A gente acha que é só no Rio que acontece. Isso você vê na prisão de segurança máxima de Nova York, mandaram a dessa. O que indica pra gente que alguém muito poderoso ou um consórcio de pessoas muito poderosas precisavam dar um fim nesse cara, mesmo com o risco de ser uma morte esquisita, como foi, como é. Sim. Né? Com o risco de dar uma merda pra quem teria, se é que rolou, mandado matar. Exato. O cara. Só que aí quem que investigou essa morte estranha? Bill Barr. E falou, tá tudo tranquilo, não tem nada demais, ele que tirou a própria vida. O cara que é o filho do maluco que botou ele no jogo lá atrás. Eu não sei o que, mas é coincidência, né? Meio estranho. Calhar de ser o filho do mentor dele, pô. Tem algo aí. Não sei o que. Isso é muito estranho. Mas o que tá saindo agora que tá fazendo as pessoas falarem disso novamente? Do Jeffrey Epstein? Não. O que aconteceu foi o seguinte. O Trump, ele chegou e falou... se eu for eleito, eu vou liberar todos os arquivos do Epstein. Isso aí era a plataforma política dele. Aí a galera começou a cobrar. Aí ele foi liberando umas gotinhas lá que não tinha nada. O pessoal ficou irado. Pô, você enganou, isso é estelionato eleitoral, você é maluquice, mentiu. Depois ele falou que nem existiam. Ele falou, esquece isso, muda de assunto pra quem fala. Aquela história, né? Eu preciso os caras vão descobrir que eu mamei o Clinton. Preciso de você pra chegar ao poder. Cheguei, agora deleta, né? Aí o que acontece? O Congresso, uma parte do Congresso que é da oposição, né, os democratas, eles falaram, cara, tem muita coisa do Trump ali, então agora a gente quer que libere. E aí o Congresso aprovou um ato lá, uma lei, que é Jeffrey Epstein Transparency Act, né, ato de transparência, que o Congresso aprovou, passou na Câmara no Senado, só que vai para o presidente assinar, sanção presidencial, né? Aí chegou na mesa dele, ele falou, cara, se eu assinar eu tô ferrado, né? Que vai soltar maiores informações. Se eu não assinar, tô ferrado também, que nem eu vou falar que eu tô acobertando. Acho que ele fez umas contas, falou 3 milhões de páginas, né? Vou assinar, porque, né? Se eu não assinar, vai pegar mal. Ele assinou. Então tem uma lei que já está em vigor de que tem que liberar. E eles estão liberando em levas. Entendeu? E aí, dia 30 de janeiro, saiu uma leva nova. Saiu uma tonelada, 3 milhões de páginas. Já tinha saído milhões de páginas, saíram mais. Por isso que o assunto voltou à tona. Aí por que eles estão liberando isso? A oposição ao Trump quer queimar o Trump. É até claro que saiu, a galera lá democrata já começou a botar impeachment, o Trump fez maldade com as criancinhas e tal. Porque teve uma história da menina de 13 anos que ele teria obrigado a menina a fazer coisas ali com ele, né? Que tem nesses... Tem nesses documentos. Só que é um negócio lá que teria acontecido em 1996. Houve essa denúncia, a menina denunciou, mas por falta de prova foi arquivada. Então, são coisas que já foram arquivadas e tal, que o nego tá dando uma requentada ali pra ver se queima o cara, né? Entendi. Porque, pô, o Ministério da Justiça, o DOJ, Department of Justice, né, Departamento de Justiça, tá na mão dele. A procuradora-geral, Pam Bondi, é amigona dele. Só ele que indicou. O diretor da FBI, Kash Patel, é dele também. Os caras não vão levantar processo contra ele, pô. É só pra tentar prejudicar a imagem, né? Dar
dá um sofrimentozinho no cara, né? Dá uma atormentada, porque... A gente sabe se ainda tem coisa pra sair? Deve ter mais documentos pra sair, e só isso que saiu até cavucar tudo vai demorar muito. Vai demorar muita coisa, cara. 3 milhões de páginas, a gente não consegue, eu não consigo nem... É difícil de imaginar 3 milhões de páginas. Acho que ninguém na vida consegue ler isso tudo, né? É difícil. Vamos torcer pra vir uma inteligência artificial. É. Entendi, então. Tem muita historinha pra surgir disso daí ainda. Tem história, assim, toda hora sai assim, a história mais pesada do Epstein, de 5, porque os caras estão achando. Então, assim, tem... Vou tentar falar de uma forma mais palatável, não só porque deve ter criança vendo, mas por causa do próprio algoritmo, né? Tinha muita coisa na ilha, tinha muita coisa no avião, que é o Lolita Express e tal, mas agora apareceu um tal de um iate, em que o Bill Clinton estava nesse iate junto com o George Bush Sr., que é o pai, e aí eles teriam feito maldade com um menininho. E aí, para piorar, nesse relato, que é de uma denúncia, que o documento não diz quem denunciou, é um relatório do FBI, eles disseram que depois fizeram uma espécie de ritual e arrancaram os pés do moleque. Então, assim, vai ficando as coisas grotescas. Vai falar de um cara que foi sacrificado, cortaram o ventre dele, as tripas vieram para fora. Vai falar de pessoas que arrancaram membros, órgão reprodutor dos outros. Aí fica uns negócios meio, né, massacre da Serra Elétrica, né? Ficam as coisas grotescas assim, né? Isso, da onde surgem esses relatos? Desses documentos? Desses documentos. Caralho. Desses documentos aí. São as partes que a galera não pegou. Às vezes tem gente que quer nem falar, né? Que é pessoa tão fora do script, né? O cara fala, deve ser mentira, né? Pô, deve ser um cara que denunciou ali no telefone só pra... Porque a gente não sabe se é ligação, se é um cara que estava sentado na frente do oficial do FBI falando. Então entendi. Ainda por cima é tudo muito difícil, não é... É difícil pra caramba. Não é só... Senta ali, ó, vai ler aquele processo. Não. São 3 milhões de páginas só na última leva. Isso. E tem muita coisa que é só burocracia, né? Ele mandando e-mail pros outros, falando, a ação tal tá boa, compra aí. Então, pro cara achar alguma coisa que tem uma relevância, já dá um trabalho, um suor terrível, né? Tem que suar ali pra achar algo relevante, que é muita coisa, né? Mas deve ter muita coisa grotesca ali ainda, né? Então ainda falta descobrir muita coisa ali também. Tem várias. Se você quiser, a gente vai abordando aí. Tem muita... Assim, não as coisas grotescas, mas as pesquisas científicas também. Tem vários assuntos maneiros. Me fala sobre essas pesquisas científicas. Cara, Epstein financiava vários projetos nas universidades. Harvard, ele deu mais de 10 milhões de dólares, né? Ele patrocinava várias pesquisas na área de física, na área de matemática, na área de inteligência artificial, Bitcoin, né? O Coinbase ele patrocinou. Ele estava em todas, cara. E ele se amarrava nessa parte de ciência. Ele tinha uma fixação por viagem no tempo, entender como isso seria possível pela física. Ele fez um evento numa ilha lá, que é do lado da ilha dele, e depois ele levou a galera para um churrasquinho na ilha, só Deus sabe o que rolou no churrasquinho, né? Ele levou 3 vencedores do Nobel, cara. Caralho. Fora o Stephen Hawking. Stephen Hawking tava. O Kip Thorne, que é o outro físico cascudão, ele também venceu o Nobel depois. Só nego top pra caraca. Os caras ninja foram lá. Mas era um evento científico. Eles estavam falando sobre as fronteiras da ciência, né? Ele era aficionado por isso também, né? Como achar soluções para problemas irresolvíveis. Outra coisa, ele viu o mercado financeiro como se fosse um sistema complexo. Então ele patrocinou um instituto chamado Santa Fe Institute, Santa Fe, que os caras eram especializados em estudar sistemas complexos. Ele queria achar uma maneira de conseguir prever as oscilações da Bolsa de Valores para conseguir ganhar ainda mais grana, entendeu? Então tinha uma paradas interessantes pra caramba, que dá um filme diferente, não um filme assim de abusos de pessoas, mas uma busca de soluções. Tem até um filme que é interessante, que é sobre isso. Apesar do filme ser um filme mais cult, assim, que a galera talvez ache chato, mas é um filme que o nome do filme é Pi. Só que é só a letra Pi, ou PI. Não é As Aventuras de Pi, não. Tá. Esse filme, 2003, é de um diretor figuraça também, faz os filmes loucaço, Darren Aronofsky. E essa história é a história de um gênio lá, um judeuzão, um gênio lá em Nova York, que ele, um pessoal de uma empresa privada, entrega um supercomputador para ele e fala para ele, acha aí o algoritmo que prevê todas as oscilações da bolsa. E ele entra numa busca louca para isso, né? Aí chega uma parte maneira do filme que ele é sequestrado por rabinos.
Aí ele, por que vocês me sequestraram? Aí eles falaram, você tem que parar esse projeto aí, de achar esse algoritmo. Aí os caras falaram, por quê? Ele falou que se você achar esse algoritmo, você vai conseguir descobrir o nome secreto de Deus e não pode. Ele não quer descobrir o nome de Deus, não, pô. É o algoritmo da bolsa. Não. Você vai chegar no nome de Deus, isso aí é um segredo. Que viagem. Mas é maneiro pra caraca a história. É filme louco, assim, né? Aquele filme Sessão da Tarde que, né, é palatável. O filme o cara fez em preto e branco de propósito. O filme é em preto e branco, é de 2003. Então já começa assim, né? Acho que é já assim um inseticida pra tirar quem não gosta de filme maluco, né? Já no início. Mas conta essa história, né? Parece meio Epstein, assim, o que ele queria, né? No fim, tu tá me dizendo que ele era profissionalmente um cara sinistro. Ele era foda profissionalmente. Parece que sim, né? Tem gente que diz que, conversei com ele parecia ser um cara muito fraco e eu percebi que a fortuna dele toda alguém deu pra ele. Deve ter esse componente também, porque não é porque o cara é bonzão que ele vira bilionário. É verdade. Né? Tem muito gênio aí que, né, apesar de que tem a história do Jim Simmons que é legal pra caramba a história desse cara, que era um gênio da matemática, e um dia a mulher dele falou com ele, por que tu não usa isso pra ganhar dinheiro? Ele, boa ideia. Ele montou como é que é? O nome da empresa dele é Renaissance, fundo Renaissance, tá? E ele tinha um Medallion Fund, que era o fundo que tinha a maior performance de todo, isso tudo com algoritmo matemático. O cara usou a genialidade da matemática para ficar bilionário. Não era um esquema Banco Master. Não, a parada era quente. E assim, ele tinha na equipe dele tipo, os maiores gênios do mundo ali. Foda. Isso é interessante pra caramba, né? Esse cara? Jim Simmons. Jim Simmons. Morreu recentemente. Medallion Fund. Simmons. O cara fazia... como é que é? Eu não sei... tipo assim, modelos matemáticos de investimento, né? Ninguém sabe como é que ele fazia a parada, mas dava um resultado monstruoso. Porra, morreu? Tomara que ele tenha deixado o método, né? Não sei, né, cara? Talvez pro CEO que ficou no lugar dele, né? Alguém precisa saber. E